Olá a todos, o meu nome é Eduardo Félix e juntamente dos meus colegas Arthur Guterres e Marina Rodrigues, vou apresentar o cálculo de um vaso de flash, alimentado de dois componentes, sendo eles a 2-metilperidina, também chamado de 2-picolina, e o N-heptano. Vamos trabalhar em cima de um enunciado que informa a temperatura do flash, sendo de 313 kelvins, e a vazão de alimentação da 2-metilperidina sendo de 60%. Para realizar esse trabalho, usaremos algumas ferramentas computacionais, tais como o Excel para fazer o cálculo interativo no nosso flash, o Easy com o modelo Cosmossack e o JCosmo. Ressalto de antemão que será usada para cálculos algumas leis e equações vistas na disciplina de Termodinâmica 2 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como por exemplo Lei de Antoine, Lei de Raoult, modelo de Margulis de dois parâmetros e cálculos de ponto de orvalho e ponto de bolha. Em seguida, os demais colegas irão abordar um pouco dos princípios e irão mostrar o desenvolvimento de trabalho utilizando os softwares. Olá, eu sou o Arthur. Eu vou falar um pouquinho da parte teórica do nosso trabalho e ela começa na equação de Antoine, que nos fornece os valores de pressão de saturação das duas substâncias na temperatura desejada. O valor das constantes A, B e C foram coletadas no NIST, e a pressão de saturação é utilizada posteriormente no cálculo com a lei de Raoult modificada, que relaciona a pressão total do sistema binário com suas frações molares e correções de não idealidades. Para a gente construir o diagrama de equilíbrio líquido-vapor, é preciso determinar as pressões do ponto de bolha e as pressões do ponto de orvalho para uma faixa de composições de 0 a 1. Então, a pressão de ponto de orvalho é a pressão na qual a primeira gota de líquido se forma a partir de um vapor saturado. E a pressão do ponto de bolha é a pressão na qual a primeira bolha de vapor se forma a partir de um líquido saturado. Então, esses cálculos eles são feitos a partir da lei de Raoult modificada. E é importante ressaltar que a fase vapor é representada por um gás ideal, ou seja, a fugacidade dela é igual a 1. E a fase líquida é representada a partir do modelo de Margulis a dois parâmetros. O modelo de Margulis a dois parâmetros é um modelo matemático para o cálculo do Gibbs de excesso e coeficientes de atividade que tenta ajustar o comportamento assimétrico de duas substâncias em uma solução líquida não ideal. Então, esses dois parâmetros eles são empíricos. E o modelo ele pode ser útil no nosso caso, já que a mistura apresenta interações não ideais moderadas, se analisarmos elas qualitativamente, em termos de polaridade, no caso. Então, no nosso trabalho, a gente vai usar as expressões de Margulis para o cálculo dos coeficientes de atividade, que são funções dos dois parâmetros e das suas composições. E esses dois parâmetros vão ser determinados posteriormente com o software JCosmo. No presente trabalho, também será implementado um cálculo de flash, que é um equipamento que a gente utiliza em processos de separação de misturas. O princípio de funcionamento desse equipamento é uma rápida despressurização, que ocasiona uma separação de uma mistura totalmente líquida em uma mistura parcialmente vaporizada. Então, quando a gente espera atingir o equilíbrio de fases, e quando o equilíbrio de fases é atingido, a fase de vapor, que ela é menos densa, é retirada por uma vazão de saída superior, e a fase líquida, mais densa, é retirada por uma vazão inferior. O software JCosmo foi utilizado para calcular o parâmetro A e B da equação de Margulis a dois parâmetros para posteriormente ser utilizados para calcular o gama A e o gama B. Então a gente plotou as duas substâncias no JCosmo e calculou seu equilíbrio líquido-vapor e a partir do modelo Cosmossack HB2. E foi nos fornecido o ln de gama A em diluição infinita, que representa o parâmetro B, e o ln de gama B em diluição infinita, que representa o parâmetro A, como podemos ver aqui. Olá, eu sou a Marina e vou apresentar os cálculos do trabalho realizados no Excel para a separação dos compostos 2-picolina e N-heptano. Como composto 1, temos a 2-picolina. Como composto 2, temos o N-heptano. A temperatura de operação é de 313 Kelvin. O Z é de 0,6. As pressões de saturação foram calculadas a partir da equação de Antoine. Os parâmetros A e B foram retirados do JCosmo. Abaixo, podemos ver os cálculos para o diagrama de equilíbrio líquido-vapor, calculados a partir de Margulis a dois parâmetros e comparados aos dados experimentais retirados da literatura. Para os valores de x e, consequentemente, x1, y1 e y2, e utilizando ainda a expressão para o cálculo do coeficiente de atividade, podemos calcular os ln de gama e, consequentemente, os coeficientes de atividade que foram utilizados na lei de Raoult modificada para o cálculo de ponto de bolha e de ponto de orvalho.
À direita, podemos ver o diagrama de equilíbrio líquido-vapor, onde há o ponto de bolha e o ponto de orvalho calculados no trabalho, em comparação com os pontos de bolha experimentais e ponto de orvalho experimentais, que foram retirados de um artigo. Ao lado, podemos ver os dados retirados. Ainda abaixo, há a determinação da faixa de pressão, onde foi possível a separação das substâncias. A faixa de pressão encontra-se entre 5,67 kPa e 9,2 kPa, e a P média foi de 6,45 kPa. Ainda, há a determinação na pressão média calculada no item acima da fração da alimentação que vaporiza e a composição das duas fases resultantes. Para os compostos escolhidos e o G e o Z já pré-definidos e as pressões de saturação já calculadas, através da expressão para o cálculo do K, cujo coeficiente de atividade vezes a pressão de saturação dividido pela pressão média, obtém-se o K. Já para o cálculo do X, foi realizada uma dedução da fórmula para iteração, já que o Ni presente na fórmula não é um valor pré-definido e não pode ser calculado diretamente. Por isso, foi necessária a utilização da ferramenta Solver no Excel, cuja célula a ser atingida seria a soma dos x igual a 1, e a célula variável foi o próprio Ni. A partir dos chutes de Ni, obtivemos as composições de líquido e vapor para as duas substâncias do problema. Vou mostrar agora um pouco de tudo que foi apresentado pela colega Marina. Dessa vez, usando a ferramenta Easy, que nos possibilita ter uma melhor compreensão do que de fato está ocorrendo nesse processo. Vejamos, possuímos então uma alimentação de 2-metilpiridina e eneptano, como comentado anteriormente, que está entrando com uma alimentação de 10 kmol por hora e com uma fração de 60% de 2-metilpiridina e de 40% de eneptano, a uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. Essa alimentação, então, passa pelo nosso flash, onde a temperatura é de 313 kelvins e a pressão é de 6,45. Vale ressaltar que essa pressão de 6,45 kPa é referente à pressão de saturação média dos dois componentes da nossa alimentação. Após passar por o flash, há duas fases formadas, a fase vapor e a fase líquida, onde nós podemos perceber que na fase vapor a vazão é de 6,5 kmol por hora e a composição de massa é de 44,13% de 2-metilpiridina e de 55,86% de eneptano. Enquanto na fase líquida a nossa vazão é de aproximadamente 3,5 kmol por hora e a nossa porcentagem de massa é de 85,23% de 2-metilpiridina e de aproximadamente 14,7% de N-heptano. Podemos então fazer uma comparação com a planilha que foi vista anteriormente e notamos que os resultados são bem semelhantes, possuem uma diferença, mas são bem semelhantes. Lembrando que a planilha foi construída em cima do modelo de Margulis a 2 parâmetros, enquanto no nosso software Easy a gente está utilizando o modelo Cosmosac. O modelo Cosmosac é o modelo mais preciso, mas podemos notar que para este caso o modelo de Margulis a 2 parâmetros foi bem semelhante ao modelo Cosmosac, o que pode ser então concluído que é bem usual. Então, na parte de discussão de resultados, a gente pode perceber que o diagrama montado a partir da lei de Hall modificada bate com o experimental. Isso conclui que o modelo de gama utilizado é ideal nesse caso, porque garante que um ajuste matemático modele o comportamento das duas substâncias em fase líquida de forma expoente. Isso confirma a análise de polaridades feita no início, porque os dois compostos apresentam polaridades similares e os desvios da não-idealidade não são tão grandes. Já para o flash é importante notar que o valor de Ni é congruente com a situação da mistura, porque a mistura no flash se apresenta mais próxima do ponto da linha do ponto de orvalho. Isso significa que vai ter mais fase vapor do que líquida na situação do flash. Então isso confirma que o Ni vai ser maior que 0,5, no nosso caso 0,66. E além disso, como a 2-picolina ela é menos volátil que o N-heptano, então vai ter uma fase líquida rica em 2-picolina. Bom, com tudo isso, creio que foi possível demonstrar razoavelmente as aplicações de diversos conceitos vistos ao longo do nosso curso.
Revisamos Antoine, lei de Raoult, modelo de Margulis e os pontos de orvalho e bolha. Com isso, podemos ressaltar o quão importante é considerar a não idealidade da fase líquida e o uso de alguns modelos que nos possibilitam alcançar uma alta precisão nos nossos resultados. Os vasos de flash são muito pertinentes para nós como engenheiros químicos e nos possibilitam pôr em prática alguns conhecimentos obtidos em termodinâmica e outras disciplinas do curso. Lembrando que o trabalho também permitiu expressar o quão importante é o uso de ferramentas computacionais para lidar com esse tipo de problema. Então agora eu encerro o vídeo mostrando a bibliografia que foi utilizada para fazer o trabalho e agradeço a vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui e espero de coração que tenham gostado muito do nosso trabalho. Muito obrigado.